antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos, da nossa amiga ministra Maria Júlia, da presidenta do IFAM, do presidente do Legislativo Municipal, do prefeito. O prefeito lançou uma candidatura por mérito cultural, que é uma homenagem que o Ministério da Cultura, que o Estado brasileiro presta aos produtores, aos artistas. Então eu sugiro que ele mande por escrito a candidatura do Aldir Garcia, que certamente todos aqui apoiam essa candidatura. Queria agradecer também as palavras de apoio. Nós estamos trabalhando para ampliar a importância da cultura nas políticas de governo no âmbito federal. Estamos trabalhando para democratizar essas políticas, para ampliar o acesso à cultura para todos os rincões do país. Então é um trabalho difícil, porque no Brasil privilégio vira direito adquirido, então tem pessoas que se sentem já donas de partes dos recursos do governo. A Lei Rouanet representa em torno de 80% do dinheiro que o governo tem para aplicar na cultura, 80%. E ele é mal aplicado porque, em última instância, quem define o uso é o departamento de marketing da empresa. A gente trabalha feito os condenados para dar o crédito, e só um pequeno percentual consegue o apoio da empresa, que é, na verdade, quem define quem vai usar. E quem é que a empresa quer se associar? Quem pode devolver imagem para a empresa. Então, a restrição é imensa. 90% dos recursos ficam entre Rio, São Paulo e Minas, sendo que 80% entre Rio e São Paulo, 60% na cidade do Rio e na cidade de São Paulo, e dentro dessas cidades são sempre os mesmos que têm condições de receber. Então, 80% é muito dinheiro. Teve um produtor cultural dos que tem acesso, escreveu no jornal o Globo, dizendo que não é hora de questionar a Lei Rouanet, que o Brasil está vivendo dificuldades econômicas. É a hora de questionar, porque se esses 80% entram no Fundo Nacional de Cultura para ser aplicado em todo o Brasil, eu vou poder me comprometer muito mais em apoiar os processos culturais. Nós vamos ganhar essa luta. Eu fui falando sobre isso, e do PSDB, que lidera a oposição ao governo, ao PSOL, que tem uma posição crítica pelo outro lado em relação ao governo, todos os que falaram, de todos os partidos, apoiaram a proposta que nós estamos levando de democratizar esses recursos para que a gente possa, de fato, usar da melhor maneira. E eu não sou contra a parceria público-privada, mas se a empresa quer contribuir com alguma produção cultural, que bote um dinheirinho, bote 20% pelo menos, agora 100% de dinheiro público. E quem define é o departamento de marketing da empresa. Só podia dar errado como vem dando, concentrando excessivamente o benefício para muitos poucos. Então, eu vou precisar do apoio do Brasil inteiro, que a gente vai ganhar essa batalha. Em 2016 a gente vai ter um incremento de recursos para aplicar no desenvolvimento cultural brasileiro nunca visto. Todos que falaram aqui, falaram com muito carinho do Uruguai, das pessoas que vivem no Uruguai, dessa comunhão que a região vive, dessa integração. De tudo que foi dito, eu só fiquei preocupado com uma coisa: os amigos que disseram que vão pegar o touro pela goiva, cuidado para o touro não sair machucado, pegue ele leve, só isso. Porque da Espanha tem uma campanha para acabar a tourada, então não vamos ser nós que vamos começar aqui a pegar os touros pela parte mais sensível deles para tentar afirmar uma posição política. Os pontos de cultura já estão sendo valorizados. Nós vamos começar, agora que estão liberando o orçamento do Ministério, nós já vamos liberar uma série de editais e nós vamos estudar a possibilidade de editais para pontos de cultura de fronteira. Se não for agora, em 2016, mas eu espero que a gente já possa iniciar, mesmo que pouco, a gente já possa iniciar esse processo. Os pontos de cultura são muito importantes.
São mais de 100 mil grupos culturais existentes no Brasil, em favela, em periferia, em cidade pequena, em cidade médio porte, nas grandes cidades, na área rural, nas aldeias indígenas. Historicamente, o povo brasileiro inventou uma maneira de qualificar seu ambiente, de superar a ausência do Estado. Muitas vezes são ambientes absolutamente degradados, submetidos à violência do crime organizado ou da polícia. E essas pessoas produzem um ambiente mágico que só a arte e a cultura podem produzir, e é uma homenagem do Estado brasileiro a uma experiência importante que está sendo observada agora por muitos países no mundo. Quando um ponto vira ponto de cultura, ele já é ponto de cultura, porque na verdade não é aquele dinheirinho que o governo dá para reforçar a atividade que muda a qualidade da atividade. Tem pontos de cultura que tem mais de 100 anos no Brasil. Eu encontrei uma orquestra filarmônica no interior da Bahia que tem 150 anos. Eu encontrei uma orquestra sinfônica de lavradores no interior de Pernambuco. Eu encontrei um ponto de cultura numa aldeia indígena, que eu tive que viajar 1 hora de avião para chegar até a cidade mais próxima, uma aldeiazinha mais próxima. Tem lá um ponto de cultura, e quando eu entrei na oca do ponto de cultura, estava lá escrito Ponto de Cultura Xanica. Os indígenas estavam conversando com a Alemanha, montando um evento na Alemanha para que eles pudessem desenvolver um projeto de sistematização dos conhecimentos sobre a biodiversidade, sem perder o controle e a autoria, porque a biopirataria das grandes empresas sobre esses conhecimentos tradicionais é enorme. Então é uma parte da cultura brasileira que é insubstituível. Ela está em todos os lugares, está aqui na fronteira, está lá no norte, está no Nordeste, está nas favelas e periferias do Rio de Janeiro e de São Paulo, e está na área rural. A gente tem muitos pontos de cultura rural. Algumas são manifestações tradicionais, tipo jongo, congada, terno de reis, samba rural, e outras são a ponta da modernidade, grupos de tribos urbanas desenvolvendo cultura digital. Não importa o aspecto que estão desenvolvendo, o que aglutinou aquelas pessoas, não importa, é a qualidade do serviço cultural que eles prestam para as comunidades. Muitas vezes é o único contato com a educação ou com a cultura de qualidade daquelas comunidades. Então é preciso reconhecer o direito do povo brasileiro ter do Estado apoio para que se desenvolva. Então pode ter a garantia que nós vamos trabalhar no sentido de ampliar essa experiência. É uma experiência que já vários países da América Latina adotaram, e alguns países da Europa querem conhecer, porque eles já possuem populações de imigrantes que vivem isolados, não assimilados pela sociedade europeia, e eles percebem que é um barril de pólvora se não conseguirem criar mecanismos de integração. E na verdade o grande mecanismo de integração, um é o trabalho, e o outro é essa possibilidade de se expressar culturalmente e que a cultura seja recebida pelo conjunto da sociedade. A presidenta do IFAM esqueceu de falar também sobre a questão dos equipamentos culturais que estão sendo recuperados. Quando ele é preparado para ser devolvido para o uso contemporâneo, em geral vem acompanhado de um projeto de acessibilidade, não é isso, Jurema? Então essa preocupação é justa. O Brasil é um país que está entrando atrasado na construção de uma infraestrutura para acessibilidade, mas a acessibilidade não é só infraestrutura. As pessoas são portadoras de algum tipo de deficiência, querem se expressar, querem fazer parte da sociedade sem restrições, e o Estado brasileiro pode contribuir muito para isso. A turma do cinema, que eu acho esse festival de fronteira importante, o Ministério já apoia, não é isso? Eu não sei em que nível, mas já apoia. A Secretaria do Audiovisual já tem uma relação. Eu acho que a gente pode crescer esse festival. Vocês podem elaborar um projeto para a gente ir trabalhando no crescimento, e junto com o Ministério da Cultura do Uruguai a gente pode fazer dos dois lados uma repercussão muito maior do que é hoje. E eu gostei da ideia de que o festival está ligado a atividades durante todo o ano, inclusive de divulgação da linguagem, de acesso a pelo menos as primeiras atividades dentro da linguagem. Então esse processo é muito bom. O audiovisual é um canal importante, é uma demanda da sociedade brasileira. As pessoas querem se ver na tela, não quer ver só personagens de outros países, querem se ver na tela.
O audiovisual é um canal de afirmação cultural do povo, da sua complexidade, das suas lógicas, das suas dinâmicas. Eu fui ver o primeiro filme de Goiânia. As pessoas choravam, a multidão teve que ser projetado no ar livre, e como era um filme que usava muito personagem, muito extra, que chama? Muito extra, as pessoas se viam, as pessoas choravam, a alegria de ver sua cidade, seus vizinhos, seus amigos e a si próprio na tela, com problemáticas que tem a ver com ele. Então, o cinema e o audiovisual podem dar uma contribuição enorme. Nós demos uma contribuição para o cinema brasileiro. Quando o presidente Lula foi eleito, eram 6 filmes ano. 6 filmes ano. Era a média. Hoje, quase 200 filmes ano. Agora, ainda precisa conquistar público. Eu acho que o dinheiro a fundo perdido às vezes vicia os produtores culturais, perde a noção de que tem que conquistar público. A legitimidade do cinema brasileiro está na aceitação do povo brasileiro do que é feito. Isso precisa crescer. Quem faz o filme não somos nós, portanto, esse o dever de casa dos que fazem cinema. Temos que conquistar uma parcela maior. O Ancine perdeu uma batalha judicial agora. Os blockbusters americanos, às vezes, um filme ocupa 75% das salas de exibição e deixa os que têm menos rentabilidade para a presença de outros filmes, inclusive do cinema brasileiro. Isso é um escândalo. Um filme ocupa 75% das salas de exibição. Então tem muita coisa que é do âmbito da regulação que o Estado precisa fazer, mas nós hoje temos uma das políticas de audiovisual mais vigorosas no mundo. Estamos botando mais dinheiro do que se botou em toda a história do Brasil, no cinema e na produção para televisão. É da nossa lavra a lei para as TVs a cabo e por assinatura, que está rendendo mais de 1 bilhão ano para a produção, para as televisões. Então é um processo que temos que avançar. Agora, nós tivemos que enfrentar um pouco uma ideia, minha farinha pouca, meu pirão. Primeiro, que quando a gente diz que ia estimular a produção cultural e particularmente do audiovisual no Brasil, muita gente levantou e disse: não, a produção audiovisual é industrial, tem que concentrar. A criatividade não é industrial, a criatividade se expressa no Maranhão, no Pará, na Bahia, no Ceará, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, e essa possibilidade de fazer um cinema plural. Algumas partes, se precisar concentrar industrialmente, concentra. Mas a possibilidade do Brasil constituir linguagens específicas, fortalecer a cultura regional, é fundamental para desenvolver culturalmente o país. E deu certo. Hoje tem um cinema gaúcho, tem um cinema paulista, tem um cinema de Brasília, tem um cinema da Bahia, tem um cinema do Ceará, tem um cinema de Pernambuco, que é vigorosíssimo. E estamos ampliando, e outras formas de filmes e de produções audiovisuais. Então, estamos em construção, vocês têm que estar dentro disso. Eu gostei de uma expressão que vários usaram: aqui é o Brasil quase Uruguai. Mesmo os que são Brasil quase Uruguai são parte de um processo, e mesmo os uruguaios podem, porque eu sou defensor da gente criar um mercado comum na América Latina de audiovisual e de cultura, e um sistema de coprodução que facilite esse intercâmbio e essa integração, que não é só vocês que moram na fronteira que precisam se integrar com os irmãos da América Latina. O Brasil inteiro precisa, porque nós juntos não tem para ninguém. Eu queria saudar o povo de Santos presente, dizer que estamos juntos. Nós já, desde o governo, desde o primeiro dia da gestão de Gilberto Gil, nós assumimos a capoeira. A capoeira hoje é patrimônio nacional e patrimônio mundial. Foi um trabalho feito junto com o IFAM. A gente tem editais, tivemos durante o período que nós dois fomos ministros, muitos editais para capoeira, para várias manifestações tradicionais, fruto dessa herança africana. E nós estamos engajados na luta contra a intolerância religiosa. Uma das grandes virtudes do Brasil é essa possibilidade da convivência de religiões de todas as matrizes, sem necessariamente criar conflitos e oposições. Mas de uns anos para cá o país tem sido muito tolerante
com os que pregam ódio e discriminam e demonizam a religião dos outros. Eu acho até os que não têm religião têm o mesmo direito dos que têm religião, e todas as religiões têm direito de florescer no Brasil, porque o Brasil é complexo e diverso e ninguém é dono do país. Então, nós estamos juntos nessa luta. Eu tenho me manifestado frequentemente, fui caluniado agora por um portal evangélico, estou processando e estou pedindo ao governo para me apoiar, processando também, porque não se agride pessoas que estão trabalhando para ampliar os direitos da população, porque apoia a diversidade religiosa. Isso faz parte da intolerância. Eu estou indo para cima pessoalmente, mas acho que a gente tem que construir um ambiente onde todos sejam respeitados, todos, independente da religião ou se não tem religião, todos têm direito. A crença é uma coisa de foro íntimo. Eu, por exemplo, não preciso de intermediário para falar com andar de cima. Eu prefiro eu mesmo constituir esse diálogo. Então, é uma posição pessoal que eu não gostaria de ser incomodado nem molestado. E quem acredita e quem professa uma determinada religião, seja qual for, tem direito no Brasil da sua existência, garantido pela Constituição. Portanto, o país não pode ser leniente com essa prática de construção de ódio religioso, porque é só abrir os jornais que diariamente a gente vê países são destruídos porque permitiram esse processo de construção de conflitos sectários e baseados em crenças diferentes. A Jurema já respondeu a questão do Parque das Cidades Históricas. Eu queria elogiar o prefeito e os prefeitos da região por compreenderem que a cultura pode ser um vetor de desenvolvimento importante, talvez até central, junto com o agronegócio, junto com outras atividades mais tradicionais, mas a cultura. E quando eu digo cultura, eu digo também, por exemplo, a presença das universidades aqui na região, incrementando, fomentando, apoiando, qualificando a região do seu ponto de vista de conhecimento, saber, tecnologia. Então nós queremos estar junto com as universidades. Há espaço para o Ministério trabalhar junto. O atual ministro da Educação, um mês antes de ser convocado, escreveu um artigo dizendo que o ministério mais importante da esplanada dos ministérios era o Ministério da Cultura. No dia que eu jantei com ele, ele disse: ministro, se você quiser dizer que é o de cultura e educação, eu lhe apoio, porque os dois juntos são muito melhor do que só o reconhecimento da cultura. São dois vetores, educação de qualidade e acesso pleno à cultura, são dois vetores que são incontornáveis. O Brasil não vai enfrentar os desafios do século XXI se não for capaz de se democratizar, se não for capaz de consolidar essa democracia que está em construção e que no momento está sofrendo um certo abalo. Tem gente balançando a árvore para ver se os frutos caem. Mas sem cultura e sem educação a gente não se prepara para enfrentar os grandes desafios que nós temos pela frente. Isso tem que ser feito de forma democrática, aberta para todo o povo brasileiro e todo o território. Então, cultura e educação e a relação com as universidades é um aspecto dessa relação geral que eu prezo muito. O Vale Cultura, todo mundo sabe que o Vale Cultura é muito parecido com o Vale Refeição. O Vale Refeição se consolidou de uma forma muito ampla no Brasil. É um benefício complementar ao salário que se consolidou no Brasil e permitiu a melhoria do padrão da alimentação dos trabalhadores em geral no Brasil. Mas no início demorou muito de se consolidar. Os mais velhos aí lembram que tiveram muitos problemas, burocracia na realização, mecanismos mal feitos de exercício. Tudo isso a gente vai enfrentar. Agora, temos consciência de que esse ano os empresários correram tudo para dentro das trincheiras e esse ano é muito difícil eles terem simpatia de acrescentar algum custo, porque a maior parte quem paga é o governo, mas uma pequena parte quem paga é o empresário através de isenção. O governo paga através da isenção fiscal e o empresário paga uma pequena parcela, e mesmo essa pequena parcela eu reconheço que nesse momento é difícil, mas o Vale Cultura vai se consolidar. Nós vamos ter um instrumento que vai jogar. O cálculo é quando ele estiver funcionando plenamente no Brasil, ele incremente em torno de 6 bilhões de reais na economia da cultura, na mão das pessoas para gastarem com música, com teatro, com dança, com todos os produtos que são permitidos ali. É isso. Acho que foi ótima a reunião.
a uma unidade grande. Eu sabia antes de vir, porque eu acompanho. Foi na minha gestão passada que começou a articulação das pessoas daqui com o Ministério. Foi através do nosso amigo Ricardo, e o dirigente do Ministério que veio aqui montar a parceria, acabou casando por aqui, está morando em Brasília, mas casou com uma pessoa daqui, vai ter um filho agora, ele está ultra contente, me ligou umas 20 vezes, que pena que eu não posso ir, que pena, eu digo, não, vou lhe representar lá, que é o Paulo Brum. E a Tamara. Hein? E a Tamara, é isso. Então é uma parceria que a gente já vem construindo. Nós sabemos que essa experiência de fronteira é importante. Vocês são a experiência mais avançada no Brasil, e eu acredito que uma das mais avançadas do mundo, no sentido de consolidar amizade, parceria, integração. Então eu queria parabenizar a região toda, as pessoas, e dizer que vamos junto aí, que o Ministério vai apoiar vocês no que puder. Muito obrigado.